Olá! A gente está aqui começando um encontro entre o Espaço Ponte e o Espaço Winnicott de Educação. Enquanto o pessoal está entrando aí, Vanusa querida, que bom que você entrou! Vou convidar o Mauro, que já está aqui como chegando enquanto a galera está chegando. Legal, oi pessoal, que bom que vocês estão entrando. Obrigada por vocês estarem aqui, amigo querido. Muito boa noite. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? E com você? Essa conexão gostosa Rio-São Paulo, Sempre, né? não é? Sempre. Sim, A gente já tem assim, né? Um cantinho já na ponte aérea, né? com certeza. Sempre, né? Muito bom. Enquanto E o antes de pessoal. mais nada, deixa eu te agradecer, antes que eu me esqueça, de mais uma vez participar da sua live. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês. E lembrando que eu estou diretamente da minha casa, onde interfones tocam, gatos passam pela frente, né? Então, Adoro! Mas é é, isso. A eu gente quero já deixar. sabe. Então, tá bom. Então, vamos lá. Tá todo mundo, a gente fala, né, que a gente em home office, a gente invade as casas, né? Então tudo Sim, acontece. E é isso. Eu sim, acho que sim. a beleza da coisa tá aí, né? Ó, viu? Quem Sim, é já esse? começou. É o Bernardo? Já Gente, começou. vocês não É, fazem ideia. O Mauro tem gatos que são lindos. E eles gostam de participar de todos os momentos. Então você vai ver, exatamente. assim, um gato passando brilhantemente, porque eles amam conversar comigo. Eu sou irresistível. É. Então, olha só, gente, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Bruna Alves, sou idealizadora do Espaço Ponte, um espaço que foi pensado já há um bom tempo com o desejo de compartilhar conhecimentos, porque a gente quer encurtar as distâncias. A gente acredita que a educação é o que vai fazer com que as pessoas se transformem, se modifiquem e que elas são as responsáveis por mudar o mundo. Então, hoje eu estou aqui com a presença luxuosa de um amigo querido, Mauro Longato, para falar um pouquinho sobre a formação continuada e os atendimentos psico. Quando eu falo psico, eu falo tanto que é um atendimento psicopedagógico, um atendimento psicomotor, um atendimento psicológico, psicanalítico, não importa, né? Mas são todos esses Sim. atendimentos que vão estar com os olhares super atentos para esse retorno escolar que está prometendo aí esse ano, né? Ser de forma presencial. Eu queria apresentar o Mauro Longato, um querido psicopedagogo, psicanalista. Ele é diretor e idealizador do Espaço Winnicott Educação. E eu queria, Mauro, que você falasse um pouquinho do espaço para a gente conhecer primeiro o espaço, para depois a gente entrar no bate-papo. Tá certo. Então, rapidamente, para a gente logo entrar no assunto, o espaço Unicote, ele é um espaço psicanalítico voltado para professores, voltado para orientadores educacionais, coordenadores pedagógicos, Uhum. voltado principalmente também para quem, para o pessoal da psicopedagogia. Né? Então, nesse espaço, nós levamos a psicanálise, né, dentro da sala de aula. Tá claro? Dentro da sala de aula. Tá ótimo. E eu acho que é muito Né? importante, né? O quanto a Sim, psicanálise ajuda a gente a compreender sim, essa organização do ser humano, a entender sim, não só os alunos, os pacientes, para poder ajudar a gente nesse favorecimento da educação, do ser sim, humano como um todo, né? Eu acho isso muito necessário. sim, E a gente uma vez estava discutindo, né, que na pedagogia não tem essa grade da psicanálise. E isso é muito importante. E eu acho que também faz muito assunto com o que a gente vai falar, que são assim, esses profissionais, quando a gente fala, né, dos psicopedagogos, principalmente, que é uma área que é sempre em expansão, e é a primeira que a gente pensa quando a gente fala em educação, é uma área que está muito ali, né? As pessoas, quando terminam a pedagogia, acho que a primeira coisa que ela pensa é fazer uma pós em psicopedagogia.
Pelo menos assim, vou dizer para você que comigo foi assim. Quando eu terminei a pedagogia, eu achava que Sim. precisava de alguma coisa a mais, né? Eu falei assim, ok, vou fazer a psicopedagogia, acho que ali tá, me encontro. E aí foi que eu fui percebendo que não, né? Que eu precisava de umas outras coisas como a psicomotricidade. E agora eu fico pensando que tem que ter a psicanálise. E eu queria que você falasse também, sabe o quê? Um pouquinho do seu curso que você vai oferecer. Que é um curso Tá, maravilhoso que eu tô presente inscrita, porque vale absurdamente. tá. Fala. Mas antes de falar do curso, eu queria falar um pouco sobre essa questão da volta às aulas, Uhum. né? De estar preparado para esse retorno. Perfeito. Veja bem, eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas a gente sabe muito bem que esse retorno vai ser um retorno bastante complicado. Sim. Veja bem, há mais de um ano, os alunos perderam a questão do comando em sala de aula, né? O professor enquanto autoridade em sala de aula. Isso foi perdido ao longo de um ano, Verdade. né? E ele ficou aonde? No seio do pai e da mãe, né? Tanto é que você percebe claramente os professores que hoje lecionam online Uhum. acabam falando que alunos vêm assistir a sua aula de pijama, É. vêm tomando café, né? Então, com algumas posturas inadequadas. E aula é aula, Sim. percebe? Então, assim, se nós estamos querendo um novo olhar para a educação, um novo processo, tudo isso, como nós devemos nos adaptar a essa nova realidade? Eu acho que nós, profissionais da educação, nós temos já a nossa, como é que eu vou dizer para você, o nosso manejo, o como fazê-lo em sala de aula, Uhum. né? E nós vamos ter que nos reinventar agora Com no começo do ano. certeza. Aí todo mundo vai falar assim, mas isso eu já cansei de ouvir. Tudo bem, que bom que você ouviu. Eu quero saber o que você vai fazer É. quando chegar a hora, percebe? Aham. Então, assim, você tocou num assunto sobre a faculdade de pedagogia. Eu vou dizer para você o seguinte, eu acho que muita coisa não é aprendido na faculdade de pedagogia, né? Com certeza. Uma das coisas, por exemplo, você quer ver? Ninguém faz uma faculdade de pedagogia, de repente, porque quer abrir uma escola. São poucos os que Poucas. abrem uma escola, né? Por quê? Verdade. Porque nós já vivemos num sistema capitalista onde eu vou me formar e eu vou trabalhar, eu vou ser CLT e em dezembro eu vou É. ter meu 13º. Então você nunca faz uma faculdade para ser autônomo. Você Não. sempre faz uma faculdade pensando num concurso público ou ser um CLT. Sim. Então, essa questão da faculdade de pedagogia já nos deixa um certo, digamos assim, eu ia falar um gap, uma Eu lacuna, também pensei nessa né? palavra, um gap. É. E é muito fácil, você quer ver? É muito simples. Eu jamais vou abrir uma escola, tudo bem. Mas aí, de repente, apareceu uma aula particular para você. E a primeira pergunta que você se faz é: quanto que eu devo cobrar por esta aula? Aula. Tá claro? Uhum. Então, assim, mas qual é o meu preço? Então, eu pergunto para você, qual é o seu preço? É difícil. Não, mas eu fui perguntar para minha amiga ela está cobrando R$ 80 a hora, e entendeu o que eu estou falando? Quer dizer, Sim. você só busca respostas a partir do momento da aprovação do outro. Então, o que o outro está fazendo, você vai lá e você faz. E você acaba que não coloca o Entendeu? seu valor, né, nisso. Exatamente. Então, essa autonomia falta muito na faculdade de Com pedagogia. certeza. Muito. E principalmente dentro de uma escola, né? Verdade. Dentro de uma coordenação, tudo. Você não é livre para fazer as coisas, Não. né? Você segue praticamente uma linha, né? Uhum. E o interessante, né, que nem eu estava falando para você, é que nessa falta
eu resolvi, então, estudar psicanálise. Mauro, fui fazer psicanálise justamente para entender o que estava acontecendo dentro da sala de aula. Então, por que eu terminava a minha aula de redação, por exemplo, que eu falava sobre várias coisas de atualidades, alguns sintomas, e alunos vinham no final da aula e falavam, professor, eu posso conversar um minutinho com o senhor? Eu tenho depressão. Nossa! Né? Então, assim, isso é uma realidade hoje dentro das escolas, né? Mas é uma realidade que tanto o dono da escola quanto os profissionais da educação passam um pano por cima, e como dizer o seguinte, bom, isso não é problema meu, isso é um problema do pai, Da isso família, é um problema né? Não da é família. mais problema da escola, passa a ser um problema da Não é. família. Exatamente. Então, eu vou dizer uma coisa, tudo bem, isso pode ser atrelado ao problema da família, mas você, como educador, você pode identificar indícios de que dentro da sua sala de aula, por exemplo, você possa ter um indivíduo que a gente chama na psicanálise de perverso, né? O indivíduo perverso é aquele indivíduo que tem atos de perversão. E como é que a gente identifica um indivíduo com atos de perversão? Desde cedo, né? Então é aquela criança que bate em animal, judia de animal, Sim. né? É aquela criança que dentro da sala de aula a criança deixou cair, por exemplo, uma bala e a outra vai e coloca lentamente o pé em cima para que a outra não encontre a bala. Então, a gente quando começa a pensar nesse tipo de coisa, a gente fala assim, nossa, que coisa, né? Isso é tão infantil, e eu vou dizer para você que não é. É verdade, não tem Eu como. vou dizer para você que não é. Hoje em dia, essa molecada está vindo com uma vertente, com uma nova realidade, Bruna. E dentro da sala de aula, muitos deles vêm nos afrontar, vem nos desafiar. Então, é assim, se você não estiver preparado para perceber que o indivíduo, é uma criança, eu estou falando, possa vir a ser um indivíduo perverso, né, e fazer o encaminhamento disso, né, porque quando a gente fala de perversão, a gente vai falar, como é que eu vou dizer para você, a gente vai falar de muita coisa, né? Isso é um problema mental, enfim, isso é um capítulo à parte, que é discutido, inclusive, no curso. Mas, por exemplo, crianças que o Winnicott chamava de falso self. Então, o que é uma criança falso self? É aquela criança que você percebe que tudo que você pergunta para ela responde automaticamente como manda o figurino. Então, como você está? Eu estou bem. Como foi seu final de semana? Foi tudo bem. E você percebe que tem alguma coisa errada com aquela criança. Então, a criança está vendendo para você o quê? Uma coisa que a gente chama de falso self. Ela está vendendo um indivíduo para você que ela não faz parte. Ela não é daquele jeito. Verdade. Entendeu? Então, futuramente, e qual é a causa disso, muitas vezes? A pressão familiar. Né? A pressão familiar, do jeito que a mãe trata essa criança, entendeu? Então, muitas vezes essa criança acaba chegando toda retraída dentro da sala de aula para nós. Ela vem toda desorganizada. Exatamente, e a gente não sabe como conduzir essa criança. A gente não tem essa perspicácia, né, de como conduzir esse processo todo de identificação. Entendeu? Então, assim, a educação infantil está ali dentro, vai seguindo, vamos todo mundo pintar, vamos todo mundo não sei o quê, e a gente, muitas vezes, acaba não percebendo o indivíduo. Né? Eu não estou dizendo que as professoras não prestam atenção, não é nada disso. Não é isso. Mas você precisa ter um feeling para perceber que, de repente, aquela criança muitas vezes está sofrendo um abuso. De abuso não é muitas vezes sexual. A gente fala de abuso
no sentido assim, até da criança que é deixada dentro da escola às 7 horas da manhã e o pai vai buscar essa criança às 7 horas da noite, tá? Então isso é um abuso também, porque a criança, É, muitas vezes, o corpo da criança frágil não está preparado para isso, entendeu? e nem Então, tem como, né? todas essas coisas, elas são discutidas nesse curso que a gente vai passar aí a partir do dia 9, né? E tratar desse olhar que a gente tem que ter para essas crianças, né? Mas pode Sim, fazer outra sim. pergunta. É. Então, o bom é que a gente faz de uma pergunta uma coisa assim, né? E eu adoro. Eu vou te falar uma coisa que você disse aí que eu acho impressionante. Na educação infantil, muitas vezes a gente, como profissional, né, como professora, não assume que a gente tem esses alunos perversos. E a gente tem. E o mais engraçado é que a gente categoriza os nossos alunos de duas formas, né? Aquele que é o agressivo. Ah, é o que bate, é o que, né, morde a criança, e vai tendo um cenário que deixa sempre a gente preocupado, que leva para orientação, que leva para coordenação, e que fica assim, ah, mas esse aluno está fazendo isso para me enlouquecer, né? E na verdade não. E a gente tem aquela criança que não dá trabalho. A gente tem aquela criança que chega maravilhosamente bem, não se preocupa, é aquela perfeita, né? Que tudo faz muito bem feito. Você pede um negócio, ela está sempre disponível, e é isso. A maioria das vezes é uma criança que está simplesmente concebendo sim para tudo, porque ela ainda não conseguiu artifícios para se reorganizar. Então ela vem apresentando esse falso self, como você disse, e a gente acha que está maravilhosamente bem. Eu brinco que as crianças agressivas são aquelas que me deixam com uma pulga atrás da orelha. Mas as crianças que são muito quietas, que são condizentes com Uhum. tudo, que aceitam tudo, elas que me preocupam demais, né? Então, Bruna, eu acho que a preocupação ela vai realmente de cabo a rabo, Ah, né? Então, vamos falar o seguinte. Por exemplo, questão da agressividade. Existem dois tipos de agressividade. Aquele que a gente chama de agressividade no sentido literal da palavra, que é a criança que é agressiva uhum, mesmo, né? E que tem algum motivo, sabe-se lá o que, dentro da própria casa, tá? sim, E existe aquela outra criança que ela traz aquilo que a gente chama de agressividade positiva. aham, O que é a agressividade positiva? É aquela criança, por exemplo, que na hora de uma educação física, é um jogo de futebol, ela vai fazer de tudo para marcar o gol, entendeu? entendi. É aquela criança que, vamos lá, vamos pintar o desenho. Então ela vai querer fazer o melhor desenho. Ela vai querer ser a primeira para entregar. Por quê? Porque ela é competitiva. Ela tem uma agressividade que é dela, mas uma agressividade positiva. Positiva. Então, a gente percebe claramente dentro da sala de aula quem futuramente vai dar certo e quem não vai dar certo. Você sabe que aquela criança vai ser um diretor. Aham, E crianças com falso selfie, onde a mãe manda tudo, onde vai numa festa e a mãe precisa dar o ok para a criança poder pegar um pedaço de sanduíche, alguma coisa, essas sim. crianças, infelizmente, nunca serão ninguém na vida. Entendeu o que eu estou falando? Aham. Elas nunca poderão assumir um cargo de De projeção. liderança, sim, talvez também, Sim, né? elas sempre serão mandadas. Sempre vai alguém mandar nessa criança, entendeu? Então, assim, me chama muita atenção a criança calada. Uhum. Que a criança calada está ali e tem algum problema. É. Aquela criança que já apresenta, assim, já chora, já tem alguma manifestação, é totalmente sincera, eu vou dizer para você que essas crianças que apresentam demanda, elas estão perfeitas, elas estão É. no caminho certo, entendeu? Então, assim, é muito interessante porque essa percepção toda, ela tem que ser feita dentro de casa,
tá? Mas muitas vezes quem percebe isso é a escola. Uhum. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Muito cuidado para lidar com isso. Porque você está lidando com o objeto mais precioso, que é o filho desta família. E, Sim. segundo a família, eles estão educando esta criança da melhor forma possível. É. Então, a família não enxerga algumas coisas. E a forma com que você, de repente, né, eu acho que assim, o professor, de repente, não cabe essa função de chegar para a família tudo, mas o professor, ele é o condutor dessa criança para a psicóloga da instituição ou para a coordenação, Uhum. entendeu? Que vai fazer essa ponte com a família e propor de uma forma muito suave, muito tranquila, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver, vamos tentar mapear o que está acontecendo, vamos ver, entender? Então, Aham. assim, isso é extremamente importante. Agora, famílias que colocam uma venda nos olhos, não enxergam seus filhos, não correm atrás, né? Sim. Elas estão fadadas a ter uma criança com um adulto problema lá na frente. Entendeu? Então, assim, é muito interessante, é muito necessário que a família tenha os dois pés no chão. Claro. E assim, a criança precisa ir para o psicólogo, precisa para um tratamento psicoterapêutico, que ótimo que ela está indo agora. É um momento de formação. Sim, sim. É um momento de formação. Então, eu sempre digo para os meus pares, nunca feche um diagnóstico infantil, É bem porque a criança perigoso, vai né? crescer. Não, a criança vai crescer, entendeu? A criança vai se transformar. Então, isso é extremamente importante. E muito mais do que essa questão, né? Da gente colocar a escola e esses profissionais com esse olhar atento para essa criança, eu fico pensando assim, a gente teve um ano de 2019 bem confuso, turbulento, por N questões. A gente teve um ano de 2020 atípico, por conta de todas essas coisas, né? De aula remota, escola que se reinventa, professora que aprende do nada a trabalhar online, aulas virtuais, crianças que não conseguem se organizar e separar esse espaço, casa e escola, porque a escola, de uma certa forma, invadiu a casa da criança. Então, como você falou Sim, no início, né? A gente está ali dando aulas virtuais, a gente vê crianças escovando o dente, almoçando, tomando café da manhã. É família que passa e não entende que aquele é o espaço da criança, então vamos dar uma certa liberdade. Ou é a família que também está ali, está trabalhando em home office, então não dá para dar uma atenção. São N questões. E a gente começa o ano de 2021, né, com tantas notícias bacanas, que é vacina que está chegando, escolas que estão reabrindo, e a gente pensa assim, não é uma adaptação normal, igual a todas as adaptações anteriores. A gente não começa um ano escolar, né, dizendo que assim, eu estou preparada, eu sou professora, eu já passei por uma coisa nesse sentido. Eu acho que a gente não passou por, a gente não faz ideia do que a gente vai receber. A gente vai receber exatamente. aquilo, né? Crianças que Exatamente. estão desorganizadas, crianças que ainda, ou não, crianças que estão ali, tá super preparada para o espaço, mas é assim, tem N medidas de segurança, tem N questões, e esse olhar atento, eu acredito que ele só exista quando a gente consegue, como um profissional de educação, se preparar, se formar. E aí eu queria ver com você, assim, queria que você falasse um pouquinho dessa necessidade que eu acredito importante, desse investimento, né, profissional. O que é bom nisso, assim? Então, assim, Bruna, uma coisa que eu acho que vai pegar todo mundo muito de surpresa também é que os pais virão diferentes também. Verdade. A família vai vir diferente dentro da escola. Não é só a criança, a família vai vir diferente. Sim. E você vai ver
como o trabalho dessa readaptação vai ser muito difícil. Por quê? Porque eles estão acostumados a não fazer nada, eles estão acostumados a estarem livres. A família, que nem você acabou de falar, muitas vezes a família não está presente. É. Né? Então, tudo isso vai vir com essa nova realidade que a gente está tendo por aí. Bruna, eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos uma sociedade hoje, né? A nossa sociedade ela é um pouco engraçada, né? E o que eu vou falar agora, veja bem, ninguém é obrigado a concordar. Uhum. Eu vou passar para você a minha opinião. Claro. Então, geralmente é assim, vamos falar de escola. Quando a gente fala de escola, geralmente se a escola é muito grande, tem os donos, né? Geralmente os funcionários torcem um pouco o nariz para os donos. Né? Então você, ela é uma chata, exigente, ela... Então colocam uma série de adjetivos. Uhum. Né? Só que as pessoas, né, elas esquecem que a pessoa que está ali, ela lutou a vida inteira dela para chegar onde ela chegou. Verdade. Então, olha só o que é mais saudável hoje na nossa sociedade. Então, assim, você tem o João, que é um balconista de uma farmácia, né? Uhum. E, de repente, o João vai prestar o vestibular, só que a família do João está passando uma necessidade muito grande e ele decide não mais prestar o vestibular, continuar no balcão da farmácia, trabalhando na farmácia, né? Para sustentar o pai e a mãe. Uhum. Então, assim, moralmente falando, né, a gente tem o João muito mais superior do que aquele casal que lutou para ter aquela escola. Né? Então, assim, nossa, ele abriu mão para poder, né? É. Só que lá na frente, você for parar para pensar, a hora que os pais do João estiverem doentes, será que ele vai ter recursos para cuidar desse pai e dessa mãe? Né? E assim, levou-se em consideração todos os tropeços que aquele casal, dono de escola, teve ao longo da vida, né? De dever, fazer empréstimo, batalhar. Então, nós temos hoje um modo de pensar, e eu já, de novo, ninguém é obrigado a pensar desse jeito, a concordar, né? Então, as verdades são líquidas, né? Já dizia Bauman. Né? Mas, assim, moralmente falando, a gente dá muito crédito para o cara que abriu mão das coisas, ficou ali, do que uma pessoa que vai lá e batalha. Sim. Então, dentro desse pensamento hoje, a gente é assim, bom, olha, eu já estou formado e eu agora vou para a escola trabalhar, ponto final. Então, assim, eu não tenho que melhorar. O meu salário tem que melhorar, mas eu não. Eu não tenho que melhorar. Verdade. Eu acho um absurdo, vamos fechar a porta, vamos conversar nós todos, vamos propor um aumento de salário. Né? Então, aí eu te pergunto, e você, durante a sua carreira, aí, 10 anos como educador, o que você alterou? No que você alterou? Tá claro? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Eu cheguei a ser diretor de escola, eu cheguei a ser professor de pós-graduação, mestrado. Aí todo mundo fala, olha, esse teve sorte, né? Mas ninguém percebeu o quanto eu investi. Estudei na minha carreira e quantas horas eu deixei de um lazer para poder estudar. Então, é assim, não tem receita. Verdade. Não tem receita própria. Você quer crescer na sua vida? Faça um curso. Tem que ter um investimento. Então, exatamente. Então, eu vou dizer para você o seguinte. Mas o Espaço Enicote, você tem um curso lá e eu não tenho condições de pagar. Tudo bem, mas segue o Espaço Enicote, tem um monte de escritos, tem pensamentos, tem leituras,
tem dicas de livros, é rico num monte de coisa. N questões, é. N questões. Então, assim, você pode ser um autodidata. Não tem problema algum. Você pode sim ser um autodidata. Né? Pegue, você como educador, você como referência, pegue 2 horas, 3 horas na semana. Sabe aquele domingo que você acordou 9 horas, tal, que o pessoal está Aproveita dormindo? ele, né? Aproveita, lê alguma coisa, enfim. Só que ninguém quer fazer isso. É bem É o tal difícil. do João, o João balconista. Então eu deixo de lado, né? Eu vou continuar lá na creche, ali, ganhando aquele meu salário, que eu acho que tá justo, né? Só que, na verdade, todos nós, no fundo, e principalmente nós educadores, a gente quer ser reconhecido. Com A gente certeza. quer ter esse reconhecimento. Né? Então, assim, buscar. Eu acho que a palavra exata do momento é educador busque. Você já sabe o que vem pela frente. Né? Busque. Não seja pego de calça curta. Entendeu? Seja profissional. Seja respeitado pelo seu profissionalismo que você tem. Entendeu? E todo mundo aqui já sabe que na China, a única pessoa que é reverenciada lá é o professor. E aqui, quando é dia do professor, você vê uma representatividade, né, principalmente no meio das propagandas, tudo, colocando um professor numa situação assim, um tanto quanto delicada, como se ele realmente não valesse nada. Não tivesse uma importância, né? Entendeu? Então, assim, o professor tem muito valor. O professor, ele tem que descobrir esse valor dentro dele. Verdade. Ele tem que ter esse olhar. Ele tem que ir atrás. É fácil? Ninguém falou que seria fácil. Não é Ninguém fácil. falou que seria. Mas tem que ir atrás. Ah, olha, eu estou com uma dificuldade financeira. Bom, pega, não sei, pega um livro emprestado na biblioteca, leia uma tese de mestrado, alguma coisa, mas leia. Sim. Entendeu? Adquira conhecimento. E assim, eu vou só te falar uma coisa, isso, claro, eu não estou falando de professor, agora eu não vou falar de professor, mas eu vou falar das pessoas como um todo, né? Mas eu vou ter que pagar R$100 por mês para ter um curso? Mas você paga R$100 por mês para ir no Roberto fazer uma escova no cabelo. Né? Você paga R$100 ali durante meia hora, 1 hora, para fazer uma escova no cabelo. Então, assim, para você perceber o quanto, né? Os valores, os nossos valores, eles estão totalmente modificados. Verdade. Totalmente modificados, entendeu? Então, assim, poxa, invista em você. Entendeu? Invista, você compra um livro, vai no sebo, pega um sebo, um estante virtual, compre um livro, leia, marque, né? Tenha um caderno para suas anotações. O Espaço Unicote tem muito disso. Abra um caderno, vai lá, leia o que a gente está postando, tome nota, você está estudando. Sim, é uma forma, né? Você está ali, você está estudando, você não precisa pagar curso, entendeu? Não, eu quero pagar o curso porque eu quero, acho que é legal. Tudo bem. Ok. DVD, tá? Então, eu tava ouvindo aí você falando, né? E eu acho muito engraçado que, assim, como educador, você falou uma coisa que é muito brilhante. O educador sempre deseja ser reconhecido, principalmente pelo espaço aonde ele trabalha. E muitas vezes ele fica naquele lugar do seguinte, mas a escola não está pagando para eu fazer um curso. Eu pedi à escola para pagar 10, 20% do curso e ela se negou. E aí ela quer um profissional de qualidade para atuar no lugar dela. Não. E tipo, lava as mãos. Né? Então, aí eu volto, Bruna, deixa eu te cortar. Aí eu volto lá no início dizendo o seguinte, nós, educadores, nós não fomos preparados para serem
para sermos autônomos, Uhum. entendeu? Então, você pode abrir, os professores que estão assistindo a nossa live, tudo, o professor pode abrir um espaço Pode. de aula particular, entendeu? De manhã ele dá a sua aula, à tarde ele abre um espaço para atender criança, para atender jovens, para dar aula particular. E aí é assim, aí vem a mãe e fala, ai, mas eu não tenho todo esse dinheiro, não dá para ser um preço simbólico. Aí o professor fala, tudo bem, né? Então, de R$ 80 a hora que eu cobraria para a senhora, eu cobro 30, tá certo? E aí, quando você vai entregar a criança, você vai ver a mãe com o carro 0 km na porta que veio buscar a criança que estava com aula particular. Deu para entender? Então é assim, o seu valor, como professor, é o seu valor. Ah, mas eu não Claro. tenho para pagar. Então, olha, infelizmente, muito obrigado, até logo. Entendeu? Então você não tem que ficar baixando o seu valor de uma aula particular, nada disso, você tem que se valorizar. Abra o seu espaço, seja autônomo. Assim Sim. como eu abri o espaço Enicote, você tem o espaço Ponte. E assim, se algum professor quiser algum tipo de orientação, tudo, pode entrar em contato comigo. Eu, futuramente, estou montando uma página, né, que vai Tá falar, incrível. e gratuito, né, que vai falar como que você pode, de repente, porque o que acontece, É. nós temos medo de sermos autônomos, né, só que é assim, é aquela faca na cabeça o tempo todo. Chega dezembro, sala dos professores é tensão. Quem será que Nossa! vai? Ah, eu acho que é fulano. Aí começam as apostas. A Quem vai partir do ser momento que você é autônomo, demitido? exatamente, a partir do momento que você é autônomo, acabou. Entendeu? Então, você é professor, vai fazer um curso de psicopedagogia, abra, faça um atendimento, aperfeiçoe-se, vai fazer um outro curso, entendeu? E pare de ficar esperando do outro Uhum. esse reconhecimento, tudo isso. Deu para entender? A educação é uma Muito. coisa valiosa. É uma coisa valiosa, é uma coisa que a gente tem que estar com ela dentro do peito e levar para frente. Verdade. Entendeu? Eu vou falar uma coisa, eu tenho orgulho de ser professor e todos os professores, né, na minha concepção, ah, ah, são indivíduos que trazem, muitas vezes, no olho, aquele brilho de querer transformar, né, as Uhum. crianças, as pessoas, são sonhadores, são indivíduos sonhadores, merecem Sim, todo o nosso respeito. verdade. Entendeu? E eu vou te falar uma coisa, assim, vou até dar, tipo, é um depoimento bem pessoal, tá? Eu já falei para várias pessoas, isso não é nada. Eu não tinha um sonho de ser professora, né? Eu entrei na profissão por vários interesses, assim, né? Naquela coisa do CLT, do férias em janeiro, dos feriados. Eu acabei me apaixonando pela educação. Porque eu comecei a percebendo Duas que ali férias por ano. 2 férias por Uhum. ano. É isso mesmo. E eu comecei a perceber o quanto eu fui me apaixonando. E eu tinha uma outra questão. Como eu tinha, né, essa coisa da educação meio que entrando com, né, casca de ovos, eu falei assim, gente, educação infantil nem pensar. Porque era uma outra coisa, de um preconceito, né? Só que hoje em dia, eu além de ser apaixonada pela educação, eu sou apaixonada pela educação infantil. E você falou Sim. aí uma coisa que foi uma das questões que deu vontade de começar esse espaço Ponte. Por quê? Final de ano era sempre essa tortura. Nossa, demissão, vai ser demitida, não vai ser demitida. E aí, né, minha filha, como é que vai fazer? Vai para qual escola? Tudo mais. Ah, ó, a gente lê as coisas que vocês colocam aí, mas a gente não fala, mas daqui a pouco a gente dá um passadão em tudo. A gente vai vendo, né? Se vai ficar em qual escola, se você vai continuar empregada e entra nesse desespero. E, gente, eu sempre achava o seguinte: eu romantizava a educação.
A educação transforma, a educação muda. E as pessoas falavam assim, nossa, Bruna, você começou agora, né? Porque, nossa, você romantiza demais a educação. Não, não é por aí. Eu falava assim, não, gente, é por aí sim. Não é porque eu romantizo a educação, é porque a gente precisa ter um olhar afetuoso sobre o outro, para que esse outro compreenda, né? A criança, o aluno, ele conheça o papel também dele. E aí foi aí, né? Esses lugares em que eu fui investindo e foi num dos caminhos que a gente se encontrou. Porque eu querendo aprender sobre a criança, sobre o aluno, sobre o corpo do ser humano, eu encontrei no Winnicott um autor que eu falei assim, não, é esse que eu quero estudar. E entrando nisso que você falou, eu não tinha dinheiro para investir em mim, mas eu queria conhecer mais coisas. Então fui para o Instagram, fui para o YouTube, comecei a procurar, encontrei o espaço Winnicott, falei assim, ok. Começava ali, né, nas coisas assim, anotando, você dando dicas de livros, eu ia comprava, começava a ler, começava a estudar. Falei, gente, mas eu não entendi direito. E aí, quando você lançou um grupo de estudo, eu falei assim, vou entrar. Foi ali, assim, esse divisor de águas, sabe? Porque eu Bom, comecei a entender o quanto era necessário eu investir em mim como profissional e parar desse medo de que eu precisava de uma carteira assinada para poder estar ali o tempo todo, né? Assim, sim, se eu trabalho numa escola, eu sou uma profissional reconhecida. Então, assim, é por aí, né? E eu via quantos profissionais, assim como eu, precisavam de orientação. Então, como você falou, né, o Espaço Winnicott, ele vem trazendo vários cursos, vários grupos de estudo, o curso, né, de psicanálise para educadores, o Espaço Ponte, ele vem oferecendo supervisão, né, para aquele profissional que precisa de uma conversa, de uma escuta, de um olhar, né, ali que não tem critérios, não tem de valores nem de juízos, e a gente vai, assim, nesse caminho, né, tentando fazer com que a educação tenha, de fato, um lugar sim, de respeito, que é o que a gente exatamente. precisa. Exatamente. E aquilo que eu falei para você, fazer hoje um curso de psicanálise, para nós educadores, o curso é caríssimo, É, né? Hoje, em média, um curso está R$ 1.000 por mês. Uma aula por semana de 3 horas está sim, R$ 1.000, né? E eu, praticamente, o que eu fiz? Eu peguei o que tinha de melhor na psicanálise de Winnicott e com a vivência escolar e transformei isso nesses 10 encontros, aham, entendeu? Eu transformei isso nesses 10 encontros. Tanto é que o último curso você já fez comigo, é o da interpretação dos desenhos infantis. maravilhoso. Ensinar a como interpretar o desenho de uma criança a partir do momento que ela coloca no papel, Uhum, né? Então, assim, e é muito gratificante porque eu tenho pessoas que fizeram o curso, voltaram comigo, me ligaram, fizeram lives comigo e mostrando alguns desenhos, tirando algumas dúvidas e realmente foi achado o problema da criança. legal. Bom, então é assim, eu acredito na educação. É É, isso. Em outras palavras, eu acredito na educação. Eu acredito na leitura, eu acredito. Eu, qualquer hora, eu vou postar uma foto de uma estante que eu tenho dentro do escritório do Espaço Nicote, né? Você já viu, ela é já, monstruosa, né? E monstruosa. assim, e você vê que coisa engraçada. Eu coloco, Ah, eu coloco assim, dica de leitura. A primeira pergunta é assim: você tem PDF? ai, é. É. Então, assim, se a gente está passando uma dica de leitura, por favor, você quer o PDF? É um direito que você tem, mas vai procurar. Se É, mexe. Não espere que o outro traga isso até você. é. Não espere que a escola ofereça um seminário. Olha, nós vamos oferecer um curso, então você está inscrito. Entendeu? Uhum. Né? Vai atrás. Vai atrás. É, Entendeu? e Eu esse acho que. curso. Ah, Pode- eu ia falar que esse curso do desenho infantil, gente, para quem não fez.
dentro da formação, né, que você vai dar de psicanálise para educadores, ele está incluído. E é um curso Está incluso. incrível. É porque, assim, é um curso que a gente começa a observar que os desenhos não são só meros desenhos. O quanto tem tanta coisa ali. E, às vezes, a gente, como educador, não percebe. Né? Não Não percebe no percebe. traço, não percebe na árvore, não percebe na simbologia do desenho, aonde está colocado, o que não sei o que. Tem Não. tanta coisa por E, trás de um Bruna, simples desenho. eu costumo sempre falar o seguinte, a gente continua desenhando até hoje, né? É a Sim, sua letra, né? Olhe para a letra do seu caderno hoje e observe a sua letra de 2 anos atrás. Você é vai ver uma diferente. diferença. Não é a mesma coisa. Por Não, quê? Porque você mudou, né? Então, o desenho também. O desenho influencia tudo isso na criança. Por verdade. isso que eu falo sempre assim, pedagogas, por favor, não aproveitem a oportunidade do desenho para fazer um desenho e interpretar aquela criança. Você pode dar um desenho no começo do ano e fazer um diagnóstico da criança. Você já sabe mais ou menos com quem você vai Aham, lidar. E na metade do ano, você faz de novo para ver o processo de quanto ela evoluiu, né? verdade. Como transformou, como você transformou a vida dessa criança. Muito. Entendeu? E é uma coisa, né, que a gente está dizendo assim, até, né, falou assim, às vezes eu não sei como interpretar esse desenho. Então, é um dos caminhos, né? A gente está aqui para ajudar isso. O curso é brilhante, é necessário, porque muitas vezes Sim, a gente, como educador, o que a gente faz? É um sol? Não é? A gente induz, às vezes, a criança dizendo, né, o que é o desenho sim, dela. Então, muitas vezes a gente sim. precisa ter aquela calma, aquela paciência, aquele tempo, que a educação demanda tempo, de dizer assim, o que você desenhou? Tenta entender o que está no desenho daquela criança e quando ele verbaliza isso, traz tantas informações, né? Que quando você consegue juntar com esses grafismos, com os desenhos, é brilhante, brilhante E mesmo. assim, nós já estamos quase terminando, É, né? Porque daqui a pouco vai dar 1 hora e eles derrubam a live. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: a criança, principalmente as psicopedagogas, têm esse tipo de comportamento. Elas têm no consultório uma caixa lúdica, aham, que é onde a criança vai lá e mexe, brinca, e às vezes ela convida a própria psicopedagoga para entram brincar, juntos. e às vezes não, né? Muito bem. Na sala de aula, nós não damos essa liberdade para a criança. Na sala de aula, assim, muito bem, peguem uma folha. Muito bem, agora vocês vão copiar do quadro o tal coisa. Quer É, dizer, a criança dentro da sala de aula, ela recebe uma série de comandos. Fica verdade. quieto, João. Fica quieto. João, por favor, fique quieto. Fala, você, Lucas. Tá, você quer ir no banheiro? Vai. Então, assim, é muito quadradinho Uhum, para um povo, né, por eles serem muito miúdos. Entendeu? Então, assim, a gente acaba abafando a criatividade da criança. A verdade, iniciativa da criança querer fazer alguma coisa, você vai lá, verdade. você poda a criança, né? Então, assim, mas como é que faz? Vai ficar uma bagunça dentro da sala de aula? Não, não vai ficar uma bagunça. Mas, por isso, a professora tem que ter esse conhecimento, esse Todo um traquejo. manejo, né? Exatamente, exatamente, para contribuir na formação da personalidade do indivíduo, né? Tá E bom? às vezes o que você está dizendo, né, na educação infantil, a gente possibilita muito isso e a gente vai podando no decorrer, né? Primeiro ano, Sim, segundo ano, Fundamental 1, Fundamental 2, o quanto vai podando cada vez mais, né? sim, sim. Meu Tá bom? querido, queria agradecer imensamente sua Eu que estou participação, agradecendo, seu eu que carinho. agradeço. Queria Muito dizer para obrigado. todas as professoras, psicopedagogas e psico mais o que tiver que ser aí, que a gente tem muitas profissionais da área, né? Que o curso, né, de introdução à psicanálise
lá do Espaço Winnicott de Educação. É um curso brilhante, vale muito a pena fazer. Fala, por Quem favor, quiser, Mauro, a rede. quem quiser me seguir é @Winnicott. O Winnicott tem 2 N's, 2 T's no final, ponto espaco, né? Seria espaço, mas não pode ter o cedilha, então ficou Winnicott.espaco, tá? E aí, quando você acessar a página, deixa eu ver se eu consigo ver aqui no meu, no meu, No aqui. Insta. Quando, quando você acessar a página, não sei se todo mundo Dá pra consegue ver, ver. Dá pra ver. você deve acessar aqui o link na bio. Muita gente não É. sabe o que é o link na O bio, que que é o né? link na bio? Perfeito. Então aqui é a bio, né? E aqui tem uma partezinha azul. Sim. Quando você clica, você vai diretamente para uma página onde tem todas as As informações. informações, tudo que vai cair, os dias, horário, né? Aham. Ai, mas esse dia eu não posso. Calma, a aula é gravada. Gravada. Você vai ter acesso à gravação durante o curso inteiro. São 10 semanas de curso, tá? É. Então você vai ter acesso a essa aula, toma nota. Depois você tem a live comigo, tira dúvida, Uhum, né? uhum. Então, é assim, é uma coisa intensa. Eu já vou falar que as pessoas vão ter que ler. Inclusive, assim, já de cara tem que ler do Zimmermann. Eu já dou 74 páginas do Autor Zimmermann necessário. já para o dia 9, entendeu? Então, assim, quem quiser, pode me procurar, me segue lá no @winnicott.spa. Bom, Maravilhoso. Mais uma muito vez, obrigado, viu, Bruna? obrigado por essa parceria Rio-São Paulo, que é incrível. Eu que agradeço. Queria dizer que em breve a gente está juntos com várias coisas, Winnicott Café, curso, tem muita coisa, tem muita parceria e muito bate-bola aí, né? Se você quiser já ver, falar que em breve, às sextas-feiras, nós, no canal do YouTube, nós teremos o Winnicott Café, que é praticamente um bate-papo do jeito que a gente está Bem fazendo agora, gostoso. né? E o primeiro tema é maternagem. Ó, não dá para perder. No YouTube, sexta-feira, começa às 9 horas da manhã, sobre maternagem, um tema assim que tem tudo a ver com educação, tudo a ver com tudo, porque olha, a gente vai contando aos poucos os caminhos, né? Cursos dos bebês e suas mães, vai ter espaço Winnicott junto com o espaço Ponte cada vez mais. Gente, a live Tá vai bom? ficar gravada, daqui a pouquinho a gente coloca aí para vocês. Obrigada por tudo. Beijo, Eu que beijo. agradeço. Agradeço a todos que ficaram do começo Ao ao fim, final. tá? Porque tem gente que, infelizmente, não tem paciência e quer que os alunos sejam pacientes, né? Ai, muito ótima Então, essa colocação. um beijo para Um todos. beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.